CPMI dos atos de 8 de janeiro começa a funcionar e relatora diz que não ter dúvidas de que foi uma tentativa de golpe. Governo reduz impostos e preço dos automóveis mais baratos poderá cair para menos de R$60 mil. Supremo Tribunal Federal condena ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello por corrupção e lavagem de dinheiro. Jogador do Santos diz que foi chamado de macaco durante jogo pela Libertadores, no Chile. Economia da Alemanha entra em recessão e a dos Estados Unidos cresce menos que o esperado. Ministra Marina Silva reclama de derrotas do governo na área do meio ambiente. Brasil e Reino Unido desenvolvem projeto para entender os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia. E um seminário em São Paulo mostra soluções para as cidades, como fazer tomografia para preservar a saúde das árvores. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Começou nesta manhã a primeira reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro. Na sessão foram definidos o presidente, vice-presidente e a relatora da comissão. O deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, foi eleito presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os atos de radicais do dia 8 de janeiro. Já a relatoria ficou com a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, e a vice-presidência com o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará. Oficialmente, o objetivo da CPMI é investigar os atos de possível ação e omissão durante os ataques ocorridos nas sedes dos três poderes da República em Brasília. São previstos 180 dias de trabalho com chance de prorrogação. Os parlamentares devem ir atrás de saber se houve motivação e articulação política para um eventual golpe de Estado, se existiram financiadores para que a depredação acontecesse e se tem responsáveis que ainda estão fora do radar. Composta por 16 deputados e 16 senadores, a maioria da bancada da comissão é formada por integrantes da base governista, superando oposição e partidos independentes. Durante seu primeiro pronunciamento como presidente, Arthur Maia falou sobre a importância de se chegar à versão real diante da guerra de narrativas. Muitos me disseram, olha, o que nós estamos fazendo já está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal. Já estão havendo investigações idênticas promovidas pela Polícia Federal. Possivelmente, nós estejamos realmente seguindo a mesma trilha, mas a diferença é que nesta casa, é que neste colegiado, o debate, a discussão, a investigação acontecerá, deputado Marcel, em praça pública, aberto, democrático, transparente, como é a natureza do Poder Legislativo. Eu tenho usado nesse debate uma analogia que diz o seguinte: se qualquer um de nós hoje, ao retornarmos para as nossas casas, encontrarmos a porta da nossa casa arrombada, nós não vamos simplesmente mandar trocar a fechadura. Nós vamos querer saber o que é que aconteceu, promover uma investigação para esclarecer, ainda que não tenham roubado nada, o que é que aconteceu. Pois bem, a porta foi arrombada e cabe a nós saber quais foram as razões que levaram a que essa porta tenha sido arrombada. A leitura para instalação da CPI ocorreu na primeira sessão conjunta do Congresso Nacional deste ano, no dia 26 de abril. A reunião de instalação foi presidida pelo senador Otto Alencar, parlamentar de maior idade entre os integrantes da comissão. E a relatora da CPI, Elisiane Gama, afirmou hoje, durante o seu primeiro discurso na função, que os ataques em Brasília foram uma tentativa de golpe, mas que acabou falhando. Disse ainda que foi um dos atos mais terríveis da história do Brasil, comparando até mesmo com a ditadura militar. Ainda no discurso, Elisiane informou que na próxima reunião da comissão vai apresentar uma proposta de plano de trabalho.
O ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello foi condenado. Por 8-2, o Supremo Tribunal Federal concluiu que ele praticou corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O julgamento que terminou hoje foi de uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, segundo a qual Collor recebeu quase 30 milhões de reais para intermediar contratos da Petrobras. Outros 2 ex-assessores estão no mesmo processo. O caso teria acontecido entre 2010 e 2012, quando Fernando Collor exerceu um dos seus mandatos como senador por Alagoas. Mas os ministros concluíram que, na realidade, o valor foi de 20 milhões de reais. De qualquer maneira, houve irregularidade. O Supremo vai agora definir o tempo da pena. O relator Edson Fachin defende 33 anos. Já houve manifestações por 22. Se a punição for superior a 8 anos, Collor deveria iniciar o cumprimento da condenação em regime fechado, ou seja, na prisão. Mas a defesa de Collor, que ainda pode recorrer, vai tentar fazer o seguinte: alegar que Collor já tem mais de 70 anos de idade e, por isso, o prazo de prescrição de um crime pode ser reduzido pela metade. O tema é polêmico. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal negou o pedido do deputado federal cassado Deltan Dallagnol e manteve a decisão em que ele foi condenado a indenizar o presidente Lula em R$ 75 mil. O valor foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que o ex-procurador da Lava Jato cometeu um excesso. Durante a apresentação do caso do triplex do Guarujá, em março do ano passado, Dallagnol exibiu um gráfico em que Lula aparecia como chefe de uma organização criminosa. Cássio Nunes Marques tomou posse hoje como ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Além disso, o TSE elegeu a ministra Carmen Lúcia para o cargo de vice-presidente. No ano que vem, ela deverá assumir o comando do tribunal e organizar as eleições municipais de outubro, quando serão escolhidos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Mesmo após os escândalos e a provável regulamentação que o governo federal tentará fazer, os sites de apostas têm cada vez mais conexões pelo mundo todo. Um levantamento mostrou que a população brasileira representa 1/4 de todos os acessos. Um estudo realizado pela empresa SimilarWeb apontou que sites de apostas renderam 14 bilhões e 200 milhões de acessos em todo o mundo no ano passado. Número que impressiona. Porém, o mais impactante disso tudo é que, mesmo sendo algo proibido nacionalmente, o Brasil lidera a lista dos números de conexões nesses sites, com mais de 3 bilhões de acessos. Ou seja, quase 25% do total. E esse número tende a aumentar ainda mais para 2023, já que as casas de apostas estão dominando o cenário de marketing e principalmente de publicidade. Um exemplo claro desse domínio é o próprio Campeonato Brasileiro de Futebol, tanto da Série A quanto da Série B. Na primeira divisão do torneio nacional, que conta com 20 times, apenas o Cuiabá não possui acordo comercial com casas de aposta. Além da presença nos times, as empresas patrocinam com naming rights, ou seja, o direito de nome sobre algo, a Copa do Brasil e também a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E essa apelação sobre as apostas tem iludido muitas pessoas. A aposta é uma atividade altamente viciante por lidar com um desejo intenso de adquirir dinheiro. Ou seja, um prato cheio para a ilusão. E os números provam isso. O mercado de apostas esportivas no Brasil movimenta cerca de 150 bilhões de reais anualmente, reflexo da superutilização da população brasileira. Dessa forma, a discussão para uma possível regulamentação da atividade dessas empresas está em andamento por parte do governo brasileiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a Receita Federal prevê arrecadar cerca de 15 bilhões de reais, ou seja, apenas 10% do que é movimentado anualmente com a tributação de apostas. E as empresas também apoiam a regulamentação,
principalmente para evitar prejuízos em esquemas como os dos desvendados pelo Ministério Público de Goiás durante a Operação Penalidade Máxima. Uma mulher de 54 anos morreu no Rio de Janeiro após comer bombons que ganhou de aniversário no último sábado. A Polícia Civil Carioca investiga se ela foi vítima de envenenamento. O resultado do exame toxicológico feito pelo Instituto Médico Legal deve sair em 30 dias. Mas a irmã dela afirmou que um perito do Instituto Médico Legal indicou informalmente a presença de chumbinho no corpo da vítima. A família de Lindaci Veigas Batista de Carvalho disse que ela vinha recebendo ameaças nas redes sociais. No último sábado, ela recebeu uma ligação de um motoboy que avisou ter uma encomenda para ela. Desconfiada, pediu para deixar o pacote na loja do atual namorado. O tal presente era um buquê de flores e bombons. Como não havia bilhete, ligou para amigos e parentes para saber se era o remetente. Inclusive, ela chegou a comentar com as pessoas num salão de beleza que estava com medo de comer os chocolates, porque eles poderiam estar envenenados. Foi então que falou com seu ex-marido, pai dos seus 2 filhos, e ouviu que ele havia enviado os chocolates. Tranquila ao saber que foi ele, comeu os chocolates. Um dos filhos até chegou a provar do chocolate, mas cuspiu ao estranhar o gosto. Ao sair do local, Lindaci passou mal na rua. De acordo com a irmã, ela entortava os braços e revirava os olhos. Chegou a ser socorrida por policiais militares e levada para o hospital do Andaraí, mas já era tarde. A principal suspeita de mandar os bombons envenenados é Suzane Martins da Silva, ex-namorada do mesmo homem que Lindaci manteve um relacionamento por 4 anos, chamado Mário Sérgio. Ou seja, o crime foi motivado por ciúme. Através do motoboy foi possível chegar ao paradeiro de Suzane. Ela está presa e contou histórias desconexas que foi obrigada por alguém, mas não negou o crime. Agora, segundo a família, depois que Lindaci passou mal, o ex-marido negou que tivesse enviado o bombom e afirmou que no momento da ligação tinha feito uma brincadeira com ela. O enterro aconteceu na última segunda-feira no cemitério do Catumbi. Ela deixou 2 filhos, um de 16 e outro de 17 anos. E a seguir, governo reduz impostos e preço dos automóveis mais baratos poderá cair para menos de R$60 mil. E também, economia da Alemanha entra em recessão e a dos Estados Unidos cresce menos que o esperado. O governo anunciou hoje a redução de impostos dos veículos. O objetivo é incentivar a compra de carros novos que estão encalhados nos pátios das montadoras. A Associação do Setor acredita que os modelos mais baratos custam menos de R$60 mil. O desconto no IPI, PIS e COFINS valerá para veículos de até R$120 mil e será de 1,5% a quase 11%, a depender do preço do carro, da eficiência energética e da densidade industrial. As medidas de incentivo ao setor automobilístico foram discutidas em uma reunião fechada aqui no Palácio do Planalto entre o presidente Lula, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e representantes do setor. Após o encontro, Alckmin detalhou este pacote de medidas e disse que, para receber o desconto, os veículos precisam atender 3 requisitos. Ele leva em consideração 3 questões. A primeira é o carro acessível. Então, nós queremos que hoje o carro mais barato é quase R$70 mil. Então, nós queremos reduzir esse valor. Mas os outros também serão reduzidos. Mas o carro, quanto menor, mais acessível, maior será o desconto do IPI, PIS, COFINS. Então, o primeiro item é social. É você atender mais essa população que está precisando mais. O segundo é a eficiência energética. É quem polui menos. Então, você premia, estimula a eficiência energética. Carros que poluem menos, com menor emissão de CO2. E o terceiro é densidade industrial.
Essas medidas devem ser oficializadas através de medida provisória e decreto. Daqui a 2 semanas, o Ministério da Fazenda vai emitir um parecer sobre o assunto antes da publicação dos textos no Diário Oficial da União. Nós temos responsabilidade fiscal. Então, a Fazenda pediu em até 15 dias para ela estabelecer a questão fiscal. Então, ficou definido em até 15 dias, a Fazenda dará o seu parecer e aí sim se pode efetivamente fazer a medida provisória. O presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio Lima Leite, disse que assim que as medidas forem publicadas, os descontos passarão a valer. Ele explicou que a definição dos preços será feita de maneira independente pelas fabricantes, mas uma coisa deverá acontecer. Hoje, um veículo popular não custa menos do que R$70 mil, mas com essas ações, baixará para menos de R$60 mil. O preço, cada montadora tem a sua política, mas pelos números que vêm sendo apresentados, é muito possível termos preços abaixo de R$60 mil. Então, hoje, com as reduções tributárias que estão em discussão e o esforço conjunto de todo o setor, é bem possível que tenhamos, mas isso é uma questão que cada montadora, cada fabricante tem a sua política. Os automóveis mais baratos disponíveis hoje no Brasil são o Renault Kwid Zen e o Fiat Mobi Like, que são vendidos por R$69 mil. Com desconto, sairão por quase R$61 mil, mas segundo Geraldo Alckmin, as montadoras tomarão suas próprias medidas para reduzir ainda mais os preços da tabela. E como hoje é o Dia da Indústria, o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloísio Mercadante, anunciou um pacote de novas linhas de crédito para o setor. Mercadante anunciou a aprovação de R$20 bilhões do BNDES para os próximos 4 anos em inovação, com uma taxa de juros de 1,7% ao ano. Segundo ele, pode ir para o BNDES quem quiser fazer inovação a juros baratos. O ministro anunciou ainda uma linha de R$2 bilhões de crédito só para produtos de exportação. Essa linha pode chegar a R$4 bilhões com condições semelhantes às oferecidas ao agronegócio. E hoje saiu o balanço da votação do pacote com novas regras fiscais da Câmara dos Deputados. O governo Lula liberou mais de R$1 bilhão em emendas parlamentares. O valor será repassado para financiar obras e projetos públicos dos parlamentares nos seus estados. Os partidos mais beneficiados foram o PT, PSD, MDB e União Brasil. As medidas já foram encaminhadas para análise do Senado. O balanço anual do PROCON de São Paulo encontrou diferenças de quase 500% nas tarifas bancárias cobradas pelos bancos. Revelou também que os pacotes de serviços aumentaram 7,3% nos últimos 12 meses. O levantamento foi feito nas 6 principais instituições financeiras do país: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Safra e Santander. A maior diferença é encontrada quando uma pessoa vai à boca do caixa fazer uma transferência de dinheiro. No Banco Safra, paga R$ 1,25. No Itaú, R$ 7,40. O Banco Safra não se manifestou. A resposta do Itaú foi de que o cliente dispõe de vários mecanismos para que o serviço seja feito. Os pacotes aumentaram, em média, pouco mais de 7% e, atualmente, custam R$ 47,73. Além de fazer pesquisas, o PROCON orienta os clientes a conferirem o que é garantido em cada pacote e pesar se tem necessidade dos serviços oferecidos. É comum os clientes pagarem por algo que não irão utilizar. A Previdência Social começou hoje a pagar a primeira parcela do 13º salário deste ano. O dinheiro está sendo liberado para aposentados, pensionistas e quem recebe auxílio por incapacidade temporária, acidente ou reclusão. Os primeiros a receber são aqueles que têm o cartão de identificação com o final 1. Para quem tem rendimento acima de um salário mínimo, a tabela vai começar no dia 1º de junho. No total, 30 milhões de pessoas receberão R$ 62 bilhões em 2 parcelas, uma agora e outra em junho.
No mercado financeiro, os investidores seguem atentos às negociações sobre um eventual aumento do teto da dívida dos Estados Unidos e repercutem os anúncios feitos pelo governo para baratear o preço do carro popular, fazendo com que o dólar fechasse a sessão desta quinta-feira, retomando o nível dos R$ 5,00 com alta de mais de 1,66%, cotado a R$ 5,03 na venda. Já a Bolsa fechou em alta de 1,15% aos 110.054 pontos. O Procon de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, está fiscalizando o preço dos combustíveis. Alguns postos foram autuados. A ação do Procon Municipal tem por objetivo verificar se houve realmente nas bombas a redução de preço dos combustíveis anunciada pela Petrobras na semana passada, que mudou a política de precificação. Até então, havia a paridade internacional, que oscilava com os preços de dólar e barril do petróleo. Agora o cálculo leva em questão a relação receita e despesas, em suma. Com a alteração da terça passada, alguns postos já foram vistoriados e, dentre eles, houve autuações. Foram um total de 10 postos e 2 deles foram lavrados autos de infração. Pelas notas que foram apresentadas, era o mesmo valor que estavam recebendo e teve um aumento injustificado. A ação segue nesta semana para que seja feito um relatório que vai ser encaminhado ao governo federal. E no dia 26 iremos transmitir isso para Brasília. E no dia 30 nós teremos um apanhado do Brasil todo o resultado final dessa operação. Vale ressaltar que a partir do dia 1º de junho, os combustíveis, especialmente gasolina e etanol, devem subir nos postos de combustíveis com a definição pelo governo federal da alíquota única de R$ 1,22. Vale ressaltar que essa alteração da alíquota foi feita porque os estados tiveram perdas na arrecadação com as reduções anteriores do ICMS, por conta da política de precificação ainda na paridade internacional. Então, até o fim do mês, a gasolina, por exemplo, deve permanecer na faixa de R$ 4,80 em Campo Grande. A partir de junho, volta a passar da casa dos R$ 5,00. A prévia da inflação de março ficou em 0,51%. Desacelerou em relação a fevereiro, quando o IPCA 15 foi de 0,57%. Dos 9 itens pesquisados, 7 subiram de preço, principalmente saúde, cuidados pessoais e alimentação. Com isso, o índice calculado pelo IBGE, que funciona como uma antecipação do índice oficial, que é o IPCA, acumulou uma alta de 4,07% no período de 12 meses. E a confiança do consumidor na economia aumentou para o nível mais alto dos últimos 7 meses. A Fundação Getúlio Vargas revelou hoje que a alta para 88,6 pontos foi provocada pela maior expectativa positiva dos cidadãos de baixa renda ou média do que irá acontecer nos próximos meses. Já os brasileiros com maiores recursos financeiros não têm o mesmo otimismo. A Alemanha entrou em recessão. Os dados divulgados hoje indicaram a segunda queda consecutiva do PIB do país. O PIB da maior economia da Europa registrou queda de 0,3% entre janeiro e março, na comparação com os 3 meses anteriores. De acordo com os dados corrigidos por variações sazonais e divulgados pelo Instituto des Staates no 4º trimestre de 2022, a Alemanha apresentou contração de 0,5%. Em ritmo anual, o PIB alemão teve contração de 0,5% nos 3 primeiros meses deste ano. Com o resultado, a Alemanha entrou em recessão técnica, que é definida como a queda da atividade durante 2 trimestres consecutivos. Esta é a primeira vez que isto acontece no país desde a pandemia de coronavírus, que provocou a queda do PIB no 1º e 2º trimestres de 2020. Apesar dos resultados, o governo alemão projeta uma recuperação progressiva da atividade durante o ano e um crescimento de 0,4% para 2023. Uma nova estimativa apontou que o PIB dos Estados Unidos cresceu 1,3% no primeiro trimestre. A primeira estimativa havia sido de crescimento de 1,1% em ritmo anual, medida preferida pelos Estados Unidos, que compara o PIB com o do trimestre anterior e depois projeta a evolução do primeiro trimestre. Usando o mesmo método de cálculo de outras economias avançadas, que comparam com o trimestre anterior, o crescimento permanece em 0,3%, metade do ritmo do último trimestre de 2022. A desaceleração está relacionada às ações do Banco Central americano para combater a alta da inflação, utilizando como ferramenta o aumento das taxas de juros.
E a seguir, ministra Marina Silva reclama de derrotas do governo na área do meio ambiente. E ainda, Brasil e Reino Unido desenvolvem projeto para entender os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o Brasil atravessa um momento difícil e que não gosta do que está acontecendo. Ela se referiu a uma medida provisória para tirar da pasta o registro rural que está sendo discutido na Câmara dos Deputados. A estrutura, se o texto for aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado, irá para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, chefiado por Esther Dweck. O cadastro é usado para mapear a grilagem de terras e fazer o controle de áreas desmatadas. Ainda conforme o parecer da comissão mista, a gestão da demarcação de terras indígenas podem sair do Ministério dos Povos Indígenas e voltar para o Ministério da Justiça, contrariando a ministra Sônia Guajajara. Sobre essas mudanças na organização da esplanada dos ministérios, Marina afirmou que parte do Congresso, que é a maioria, quer impor o modelo de gestão do governo anterior. Também na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que, segundo ambientalistas, vai facilitar o desmatamento da Mata Atlântica. O texto vai à sanção presidencial. Os deputados aprovaram ainda um pedido de urgência para a proposta que prevê a demarcação apenas de terras já ocupadas por indígenas na data da promulgação da Constituição de 1988. E o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, garantiu que o Executivo vai vetar a medida provisória da Mata Atlântica. A norma que foi aprovada pelo Senado afrouxaria as regras de proteção do bioma, facilitando a construção de obras no local. Ainda segundo o ministro, já existe um compromisso com o Senado para que, se Lula barrar a proposta, o veto seja mantido pelos parlamentares. Um projeto do Brasil e do Reino Unido vai ajudar os cientistas a entenderem os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia. A previsão é para o caso de acontecerem fatos extremos na floresta. O que acontecerá com a Amazônia quando os níveis de CO2 na atmosfera aumentarem significativamente nas próximas décadas? Cientistas britânicos e brasileiros estão construindo anéis de carbono na maior floresta tropical do planeta para simular o futuro e agir a tempo. Uma torre metálica de mais de 35 metros de altura se destaca entre as copas das árvores no coração da Amazônia Legal, cerca de 80 quilômetros ao norte de Manaus. Ao seu redor serão erguidas 16 torres de alumínio, dispostas em forma de anel, para bombear CO2 e transformar esse pedaço da floresta em um experimento sobre o futuro do planeta. O projeto Amazon Face, cofinanciado pelos governos do Brasil e do Reino Unido, é um laboratório a céu aberto que vai permitir entender como a floresta vai se comportar nesses cenários futuros de mudança climática, explica um de seus coordenadores do estudo. Um dos pesquisadores disse que os experimentos inovadores merecem colocar toda a excelência à disposição. O aumento de carbono na atmosfera pode gerar uma savanização da Amazônia com a vegetação adaptada a um clima de temperaturas mais elevadas e secas mais prolongadas. Uma pesquisa mostrou a importância das áreas verdes nas cidades para a nossa saúde. Por exemplo, aquelas que têm mais apresentam menos internações por males respiratórios. Usando informações públicas, como o do DataSUS e IBGE, foi feita uma análise multivariada de tais dados e depois uma análise de padrão e a conclusão. Depois foram usados dados censitários, porque o estudo, que envolvia somente a questão das internações por doenças respiratórias, analisou também indicadores de pobreza. Foi verificado que os municípios que têm índice de pobreza mais altos também apresentam mais internações hospitalares na comparação com municípios em que os índices são menores. Das 399 cidades do estado do Paraná, apenas 2 não foram analisadas porque tinham falhas de dados. As informações foram coletadas em 2021 e 2022 e os resultados divulgados agora e publicado na Liga Internacional de Revistas Científicas, MDPI. Essa pesquisa tem sua importância e relevância, pois tem um contexto que o mundo inteiro se preocupa.
A Organização Mundial da Saúde reporta todos os anos 4 milhões de mortes por doenças respiratórias, sendo 40% por doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Além disso, 99% da população mundial respira um ar que excede os limites de qualidade recomendados. A OMS ainda aponta que, além de inúmeros problemas de saúde, a poluição atmosférica causa 7 milhões de mortes anuais em todo o mundo. E ainda existe uma dúvida na literatura científica sobre até que ponto a vegetação realmente contribui para diminuir a poluição do ar, tendo em vista que as doenças respiratórias são fortemente conectadas com esse problema nas áreas urbanas, ou se a forma como se dispõe a vegetação urbana pode até piorar a saúde respiratória pela dispersão de pólen. Os resultados do estudo podem subsidiar políticas públicas voltadas para a sustentabilidade ambiental e a gestão da saúde urbana. A redução das taxas de internações por doenças respiratórias traz acoplada a redução dos custos com hospitalizações por agravos de saúde e outras infecções, podendo contribuir ainda para a queda das faltas ao trabalho e à escola. Os pesquisadores pretendem dar continuidade e estender o estudo para outros estados do país e começar a olhar por tipologia de doenças respiratórias. Pela primeira vez, a energia solar deve superar a produção de petróleo em termos de investimentos anuais. De acordo com o estudo da Agência Internacional de Energia, a expectativa é que a fonte responda por 90% dos aportes em energia limpa neste ano, totalizando um montante de 1 trilhão e 900 bilhões de reais. Ao longo de 2023, cerca de 14 trilhões de reais serão em investimentos em energia no mundo, sendo que 8 trilhões e meio devem ser direcionados para tecnologias limpas, frente a 5 trilhões de reais para combustíveis fósseis. O investimento anual em energia limpa deve alcançar 24% entre 2021 e 2023, impulsionado por fontes renováveis e veículos elétricos. Já os aportes em combustíveis fósseis terão um incremento de 15% no mesmo período. A análise tem sido impulsionada por uma série de fatores nos últimos anos, como períodos de forte crescimento econômico e preços voláteis de combustíveis fósseis, que levaram preocupações com a segurança energética, especialmente após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Políticas e pactos de incentivos promovidos na Europa, Japão, China, Estados Unidos, entre outros, também tiveram um impacto positivo. Os gastos direcionados para a produção de petróleo e gás devem aumentar 7% em 2023, retomando os níveis de 2019 e atingindo 2 trilhões e meio de reais. No ano passado, o conflito no leste europeu elevou os preços do gás natural para níveis não vistos desde a década passada. E a indústria de óleo e gás obteve ganhos de cerca de 20 trilhões. Os preços mais altos também levaram a um aumento de investimentos em combustíveis fósseis. O estudo indicou ainda que os aportes em óleo e gás devem ficar 2 vezes acima dos níveis necessários para atingir as metas de descarbonização. Em relação ao carvão, o montante será 6 vezes maior que o limite estimado. A China acusou nesta quinta-feira o governo dos Estados Unidos e seus aliados ocidentais de conduzir uma campanha de desinformação após a publicação de um relatório que afirma que Pequim patrocinou um cyberataque contra redes de infraestrutura crítica americana. Em um relatório publicado na quarta-feira, os Estados Unidos, seus aliados ocidentais e a empresa Microsoft informaram que um agente cibernético patrocinado pela China se infiltrou em redes de uma infraestrutura crítica americana. O texto alerta que atividades similares podem estar acontecendo a nível global. A aliança Five Eyes é uma rede de inteligência colaborativa que inclui Austrália, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia, países que têm divergências com a China em graus variados.
Em outro comunicado, a Microsoft indicou que o voo Typhoon está ativo desde meados de 2021 e teve como alvo, entre outros, a infraestrutura crítica de Guam, um importante enclave militar dos Estados Unidos no Oceano Pacífico. Esta campanha pode interromper a infraestrutura crítica de comunicações entre os Estados Unidos e a região asiática durante crises futuras, disse o grupo americano. Segundo a Microsoft, as organizações afetadas pertencem aos setores de comunicação, indústria, serviços públicos, transportes, construção, administração pública, educação e tecnologia da informação, entre outros. Segundo as agências de segurança ocidentais envolvidas, os ataques usam, entre outras coisas, a chamada tática Live Off the Land, em que o invasor usa as características e ferramentas do sistema, que ataca para entrar nele sem deixar rastros. E a seguir, o jogador do Santos diz que foi chamado de macaco durante jogo no Chile. E ainda, seminário em São Paulo mostra para as cidades como fazer tomografia para preservar a saúde das árvores. Os 4 torcedores que foram presos por pendurar um boneco representando Vinícius Júnior enforcado em uma ponte de Madrid estão proibidos de se aproximar a menos de 1 quilômetro de qualquer estádio de futebol na Espanha e foram colocados em condição de liberdade condicional. E mesmo assim, em meio a esse turbilhão todo, na noite de ontem, um outro jogador brasileiro sofreu xingamentos racistas durante uma partida no Chile. Durante o confronto entre Audax Italiano do Chile e o Santos pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, o atacante Ângelo dos Santos disse que foi chamado de macaco por torcedores chilenos. O insulto racista ocorreu aos 32 minutos do segundo tempo, após o atacante ser substituído. O camisa 11 relatou ter sido xingado e, na sequência, chamado de macaco. E, cara, é incrível como as pessoas não amadurecem, não aprendem. Basta de racismo, assim, é algo que machuca muita gente e que a punição seja feita. Foi um torcedor? Um torcedor só, um torcedor. Quando eu saí, eles começaram a me xingar, normal, coisa de jogo sul-americano. E quando eu fui chegando perto da bandeirinha que fui sair, um torcedor veio só e começou a me chamar de mono hijo de puta e fazer gestos de macaco, e não tive reação, acabei xingando ele de volta e pedi pro bandeirinha fazer alguma coisa, só que, como sempre, as pessoas se omitem, as pessoas não fazem nada, são cúmplices de atos racistas e simplesmente não falam nada. Em nota, o Santos confirmou a denúncia e informou que comunicou o ocorrido para o delegado da partida. O clube paulista também denunciou injúria racial contra o Joaquim, após o jogador deixar uma área localizada no 4º andar do estádio, que deveria ser destinada exclusivamente ao Santos. O racismo, que está impregnado na sociedade, precisa ser extinto para evitar que não só os atletas, mas toda a parcela da população que sente esse mal continue sofrendo por uma injustiça. E a partida, que acabou 2-1 para os donos da casa, ficará marcada pelos atos criminosos. Uma pesquisa da Fundação Walk Free mostrou que o Brasil tem atualmente mais de 1 milhão de pessoas vivendo em situações análogas à escravidão. O número mostra que a cada 1.000 habitantes do país, 5 estão submetidos a situações como trabalho forçado em condição degradante. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, até mesmo os casamentos forçados estão na classificação de escravidão contemporânea, ou seja, nos tempos modernos. Mesmo sendo um número alto, a proporção de escravos em relação ao número de pessoas ainda é considerada baixa, apenas 0,5%. A Coreia do Norte lidera essa lista com mais de 10% da população escravizada. A ONG estima que existem mais de 50 milhões de pessoas no mundo vivendo como escravos nos novos tempos, 10 milhões a mais do que há 5 anos. Foi inaugurada a Brinquedoteca na Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul. Mais de 400 crianças devem ser atendidas na unidade.
Uma sala multifuncional cheia de atividades com material lúdico e de brincadeiras. Assim será o dia a dia das crianças indígenas, familiares dos universitários que frequentam a FAIND, Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD. A brinquedoteca Mitan Rori é uma conquista para a população indígena universitária. Durante a inauguração, esta professora, que é vice-reitora da instituição, explica a importância desta conquista. A brinquedoteca ela é importantíssima para a nossa universidade, principalmente para a faculdade indígena, porque aqui funcionam 2 cursos em regime de alternância. E quando os cursos estão aqui em regime universidade, que eles vêm com a família. E é um espaço para acolher as crianças. E é um espaço, além de tudo, um espaço pedagógico, que nós estamos equipados tanto com brinquedos, as brinquedistas, que elas estão prontas para cuidar, ajudar também na formação dessas crianças. A brinquedoteca foi construída com recursos destinados pelo Ministério Público Estadual. O projeto foi elaborado com o intuito de promover a interação estudantil e cultural. Eu costumo dizer que quando se despertam os olhos do espírito, as estrelas mais longínquas são alcançáveis. As galáxias passam a caber nas palmas das mãos. Por meio do conhecimento, da educação, os sonhos dessas crianças poderão se realizar e elas serem adultos contentes, felizes, críticos, cônscios, cidadãos plenos. E para que isso ocorra é necessário absorção de conhecimento por meio da educação. E muitos jovens indígenas vêm para a faculdade e é costume trazer as crianças das famílias. E para estudar, eles não tinham muita tranquilidade, porque as crianças não tinham um local acolhedor para ficarem. E agora elas terão, né, um cuidado especial, brincadeiras, poderão socializar, poderão aprender coisas novas. E enquanto isso, os jovens, né, e adultos estarão cursando faculdade e com isso a família toda prospera. E a memória, a língua, o idioma, a cultura dos indígenas são preservados. Um evento em São Paulo apresentou soluções tecnológicas que já transformam alguns municípios brasileiros em cidades inteligentes. Desde fazer uma tomografia em uma árvore para cuidar da saúde da vegetação e de quem depende dela, até um mecanismo que pode reduzir o crescente número de acidentes envolvendo ônibus e pedestres. Nos últimos meses, foram muitos os pedestres atropelados por ônibus em cidades do país. Os casos chamam a atenção para a segurança de pedestres e usuários. De olho nessa e em outras questões do transporte público, uma nova tecnologia foi trazida do Chile ao Brasil. Uma unidade de processamento completa para monitoramento dos ônibus. Você pode ver que tem um equipamento central, tem uma tela onde que o motorista, o agente de bordo, ele consegue ver todas as rotas que ele tem que passar. Esse equipamento, ele simula um equipamento instalado de previsão de chegadas, tipo o que ocorre no metrô e em outras soluções. Tá? Aqui é um teclado também que a gente usa para verificação das câmeras, entrada do motorista. São todos processos voltados para a operação do transporte público. Temos também uma câmera que permite verificar se o motorista está sonolento, se ele está usando cinto ou não. Além disso, essa UCP, essa Unidade Central de Processamento, ela controla todas as atividades. Ela consegue saber se tem uma freada brusca, se está fazendo um excesso de velocidade, faz todo o acompanhamento e gerenciamento do carro, inclusive estrutura de tempo de abertura de porta, se o veículo está se locomovendo com a porta aberta, né? Essa é só uma das tecnologias apresentadas no Smart City Business Brasil, congresso realizado em São Paulo para a apresentação de soluções inteligentes e sustentáveis para cidades. Quando a gente fala de cidades inteligentes, nós estamos falando de tudo. Praticamente todo e qualquer serviço que a gestão municipal, que uma prefeitura possa prover para os seus cidadãos, né? Então, nós falamos de mobilidade, nós falamos de saúde, nós falamos de educação e falamos de tantos outros temas
voltados àquilo que a gente chama de tecnologias assistivas, né, que podem vir a auxiliar, dar apoio às soluções que nós tantos precisamos. E aqui no Congresso encontramos também uma solução para um problema recorrente em várias cidades brasileiras: queda de árvores. Só aqui na capital paulista foram quase 27 mil registros de árvores que caíram entre os anos de 2013 e 2021. O projeto surgiu justamente com a ideia da gente evitar a supressão de árvores saudáveis, porque o medo da população é geral. Todo mundo fica receoso, todo mundo ama árvores, mas todo mundo fica receoso que a árvore em frente à sua casa possa ter algum problema e vir a cair. Então essa é a solução, é uma gestão inteligente de árvores, é a solução para que a gente mantenha as árvores saudáveis e suprima apenas aquelas que realmente já estão em um estado inevitável. Para chegar a essa conclusão, a empresa avalia o interior da árvore por meio de uma tomografia ultrassônica, que seria uma espécie de raio-x. Com os dados do exame, é possível cuidar da saúde de árvores de cidades inteiras, melhorar a qualidade de vida da população e ainda economizar. O fato desse indivíduo, dessa árvore existir, quanto ele me traz de temperatura, qual é a redução da temperatura que ele me promove em conforto térmico. Ou seja, eu consigo economizar mais de R$3.000 por mês por questão energética. Limpeza do ar, quantos poluentes essa árvore remove do ar, quanto eu consigo economizar em saúde. E em água, por fim, que é uma tríade, né, ambiental que a gente fala dos principais benefícios que a árvore traz. Então, esse indivíduo arbóreo, por ano, ele vai fazer com que na natureza tenha mais 75 mil litros de água jorrando de uma nascente ali no nosso lençol freático. Da solução ambiental, seguimos para uma ferramenta de conectividade para cidades e espaços públicos. É o IT Bus, que é um Captive Portal focado em inteligência. Então, enquanto os Captive Portals comuns, o foco deles é apenas ligar as pessoas ao acesso à internet, a gente, além de conectar as pessoas, a gente quer conhecer as pessoas, se comunicar com as pessoas através de comunicação integrada, segmentada pelos pontos de conexão e também analisar o comportamento para que a prefeitura tenha dados para entender quem está conectado, como está se conectando e o que pode entregar de informação útil para essa pessoa conectada. A ideia é que as prefeituras possam promover campanhas de comunicação mais assertivas para, assim, aumentar a satisfação dos usuários com os serviços oferecidos. O principal é enriquecimento de informações sobre a sua população para a gestão pública. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.